Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de um problema que existe na nossa sociedade, existe dentro das nossas famílias, nas nossas relações de amizade, que é a compulsão. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a psicóloga Ana Paula Bertotti aqui no estúdio, que vai falar um pouquinho sobre essas adições, que é o termo correto. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu quero agradecer ao convite, mais uma vez. Então, esse tema a gente chama de adições, que tem relação com todos os vícios compulsivos. Então, com jogos, computador, comida, álcool, droga, trabalho, né? Tudo aquilo que se torna um ato compulsivo. Que papel ocupa na nossa sociedade essas adições? Então, atualmente a gente vive numa sociedade hedonista e imediatista, onde a busca pelo prazer imediato para tamponar as angústias, as frustrações, de forma sempre muito rápida, como se não fosse permitido sofrer, né? Então, para não sofrer, a gente busca nesses objetos adictos a tentativa de evitar e aliviar a nossa mente. Por que é tão difícil muitas vezes a gente ter controle? Por exemplo, a comida. A gente se propõe a fazer lá uma dieta para mudar o corpo, mas chega lá num período que aquela compulsão, aquela vontade é maior do que o nosso objetivo muitas vezes. Eu poderia falar um pouquinho então sobre os sintomas, né? Sim. Porque sintomas em psicanálise é tudo aquilo que se impõe na vida do sujeito. Como se o sujeito não tivesse escolha. Isso aí. Né? Não tivesse uma saída para aquilo. Então se impõe, se repete, se insiste. É como se fosse uma demanda para satisfazer uma ordem que é interna. E no caso dos vícios maiores, hoje a gente vê que as crianças, por exemplo, elas têm compulsão a jogos na internet. De que forma os pais vão lidar com essa situação e conseguir impor um limite para uma criança, por exemplo? O papel dos pais no desenvolvimento de uma criança é muito importante. Sim. Então, de estar acompanhando essa criança, se interagir com essa criança, ver o que ela está utilizando na internet e acompanhar, né? Porque muitas vezes a criança ou adolescente, ela utiliza dos jogos, do computador, da internet para uma fuga de uma realidade. Então, algo pode estar acontecendo com essa criança na sua realidade, que ela busca esses meios, esses objetos adictos que a gente fala, para uma fuga de uma realidade. E como se dá essa relação de satisfação e prazer? No senso comum parece muito parecido, né? Satisfação e prazer. Na psicologia, na psicanálise, ela, de certa forma, a satisfação e o prazer podem não se contrapor. De que forma? A satisfação, ela é uma demanda interna, então ela se impõe como sintoma, ele se impõe dentro do sujeito para ser satisfeito. Então, nem sempre aquilo que é imposto, nem sempre o sintoma, ele é sentido como algo prazeroso. Então, por exemplo, se a gente come um chocolate, uma coisa que é gostosa, uma pizza, um hambúrguer, algo que a gente tem prazer em comer, o primeiro pedaço, ele sempre vai ser muito prazeroso, porque a gente vai comer, vai salivar, vai ser algo sentido como prazer. O segundo pedaço, pode até existir um pouco de prazer ali, mas não tanto quanto o primeiro. O terceiro e o quarto, o quinto, a gente pode dizer que a gente está comendo por sintoma. A gente está comendo para satisfazer uma demanda interna e não mais por um prazer. E quando gera aquela depressão, aquele arrependimento, por exemplo, de ter comido um pedaço a mais de pizza? Tentar se questionar, né? Será que eu estou comendo isso por um prazer ou por uma satisfação? O que eu quero tamponar dentro de mim? O que eu quero fugir? Do que eu quero aplacar? Qual é a angústia que eu quero aplacar
com esse pedaço a mais? Né? Será que seria tão bacana se a gente comesse só o primeiro pedaço, né? Porque aí a gente estaria comendo somente por prazer, né? É verdade. Por que é tão difícil a gente ter regras, digamos assim, quando se propõe a um objetivo ou quando a gente quer mudar um hábito? E de que forma a psicoterapia ela pode nos ajudar a trilhar esse caminho com mais certeza de onde a gente quer chegar, sem medo dos vacilos que vão surgir durante esta caminhada? Uma pergunta a ser respondida na psicoterapia junto com o paciente é o que dentro do sujeito impõe, o que está impondo esse sujeito a fazer tal ato. Uhum. Né? Eu sempre digo que não tem uma regra geral. O sintoma em si ele pode ser muito parecido. Então, o sintoma de comer compulsivo pode ser igual para tantas pessoas. Uhum. Né? O ato de usar a droga, o sintoma de usar a droga pode ser muito parecido entre tantas pessoas. Mas o que vai diferir são a forma que foi constituído para cada sujeito. Então, a forma que a história de vida de cada paciente, de que forma que isso foi constituído para ele. Então, é sempre uma forma muito singular. Uhum. Vamos falar um pouquinho da compulsão que geralmente as mulheres sofrem, que é a de compras. Uhum. Impossível, às vezes, tu passar em frente a uma vitrine, ver um vestido bonito e não ter vontade de comprar. Uhum. Tem aquelas que passam, olham e passou, não posso comprar naquele momento, já estou endividada. Mas tem aquela que mesmo sabendo que não pode, entra e compra. Isso se repete, hoje um vestido, amanhã um sapato, amanhã, outro dia uma maquiagem. O que leva a ser dessa forma? Como tu falou, né? Sempre se repete. É sempre um comportamento que está ali insistindo a se repetir. Né? Não tendo controle, não tendo, é como se a pessoa não tivesse escolha para aquele ato, né? Como se algo dentro dela é muito maior do que simplesmente o prazer de... Tanto é que muitas mulheres compram, ao adquirir, muitas vezes nem usam, ou no outro dia... Causa uma tristeza, né? Então, e a tristeza vem porque não era aquilo que a pessoa estava precisando tamponar. É como se pegasse naquele objeto externo, naquela roupa, naquela maquiagem, como se aquilo fosse completar aquela pessoa, como se fosse tamponar esse sofrimento, ou algo que ela está sentindo, seja uma perda, uma falta, um luto, um estresse, coisas que ela tenta evitar de olhar, evitar de sofrer, de entrar em contato com aquilo. Então, utiliza desses objetos adictos como essa forma de tamponar. Então, como que a gente pode pensar para uma mulher que sempre vai... Não mulheres, porque homens também. Eu ia te perguntar, isso não é só mulheres, né? Tem homens que são bem mais compulsivos. Sim, existem também. Como se não tivesse uma regra, né? Entre mulher, homem, criança. Não importa o sexo ou a idade. São coisas que estão dentro do sujeito, que está ali, sendo exigido para que seja satisfeito essa ordem. Pensar... Eu quero, eu estou desejando, é um prazer ou é só para uma satisfação? Né? Entender o que é essa diferença, por isso a importância de entender a diferença de uma satisfação e de um prazer. É verdade. Nós também temos um problema muito frequente nos dias atuais, que é essa busca excessiva pelo corpo perfeito. As pessoas já não conseguem mais se olhar e ver beleza nelas. Não entendem que muitas vezes a beleza não está só naquele abdômen trincado. Ela é muito mais que isso. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Eu acho que a sociedade ela tem criado estereótipos, né? Como se editassem uma regra de ser perfeito.
E como o ser humano, ele não se contenta com uma falta, então eu não tenho, não sou, ele busca constantemente aquele que é dito pela sociedade como perfeito, como se a gente tivesse que ser o tempo inteiro bom, o tempo inteiro perfeito, como se eu não for assim, não vou ser feliz, não vou conseguir o que eu quero, né? Essas exigências que muitas vezes vêm de fora e a gente incorpora para nós como se fosse uma meta a ser atingida para uma felicidade, que muitas vezes é irreal, né? Uhum. E de que forma a terapia pode nos ajudar a nos aceitar, a entender que cada um é diferente do outro, que cada um tem o seu metabolismo. Eu nunca vou ser aquela que eu vejo numa revista, como ela também não vai ser como eu, e assim por diante. Primeiro pensar o que eu quero com isso, né? O que eu estou querendo com isso, com essa imagem, o que eu quero passar para o outro com essa imagem, né? Falando em questões estéticas, né? O que isso vai trazer para mim como benefício? E se eu tiver, vai estar bom para mim o suficiente, né? Porque tem gente que vai me realizar, porque tem gente que vive disso, enfim, que tem carreira disso, né? Mas muitas pessoas não têm a necessidade de ter esse corpo perfeito e tem outros campos na vida da pessoa que ela pode estar buscando, né? Eu sempre digo, é como se a gente fosse formados de lacunas, assim, né? Então, as nossas lacunas, elas têm que estar sempre preenchidas, seja no lazer, na família, na saúde, no profissional. Então, quando falta uma das lacunas, parece que a gente tenta suprimir, né? Então, com outras, preencher com outras. Então, sempre buscar um equilíbrio dessas lacunas, para que a gente possa se sentir o mais bem com nós mesmos, né? Por mais que às vezes faltem algumas coisas, porque somos seres humanos e sempre vai faltar, sempre né? vai faltar. Então, mais ou menos nesse caminho. Isso aí. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente já volta falando desse assunto que é bem importante e atual. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed e o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, hoje falando um pouquinho sobre as compulsões. Quem em algum período da vida não precisou de ajuda de um psicólogo ou vai precisar por estar vivendo um momento conturbado dentro de si? E o psicólogo, ele tem a chave muitas vezes e a direção que a gente precisa na nossa vida. É assim, né, Ana Paula? Sim, eu percebo muito na clínica, assim, um preconceito, né, com o trabalho do psicólogo, né? Muitas pessoas chegam até mim já no fundo do poço, vamos dizer assim, como se não tivesse outro recurso. E é muito pelo contrário, né? Como você falou, todo mundo precisa, todo mundo em algum momento da vida vai precisar, porque às vezes a gente está tão envolvido naquele conflito que a gente não consegue perceber saídas ou novas formas de
encarar aquele problema ou enfrentar aquilo que está passando na vida, né, na sua vida. Então, o papel do psicólogo é muito importante para auxiliar nessa caminhada, nessa construção desse novo caminho a ser trilhado. Né? Como eu sempre falo, as pessoas vêm lá no consultório e me deem uma fórmula mágica. Né? E eu sempre digo que a forma que se eu sugerir para a pessoa, não vai fazer sentido para ela. Sim. Porque eu posso optar em fazer de certa forma e ele pode fazer de formas diferentes, mas tem que fazer sentido para ele. Então, o papel do psicólogo é justamente levantar questionamentos para que o paciente busque e encontre o seu melhor caminho e as melhores respostas para ele. Então, o psicólogo tem todas as ferramentas e estudos para auxiliar esse paciente nas questões da vida dele, tanto de comportamento, de relações, né? E não como alguém que vai sugerir algo a ser feito. Sim. Hoje nós temos um problema, eu acho que a maioria dos empresários, das pessoas, acaba lidando com essa situação. Às vezes tu tem lá um funcionário que é um ótimo funcionário, exemplar, executa todas as tarefas, mas é uma pessoa difícil de tu lidar. Ele é difícil de chegar no cliente e o cliente se sentir confortável com ele. Aí entra o papel do psicólogo também em ajudar essa equipe, porque às vezes não adianta tu ser bom no que tu faz, mas não ser bom no todo, no lidar com as pessoas que vêm procurar a orientação na empresa, ou que lidar com o teu chefe, lidar com o teu colega. Isso é bem comum também, né? Sim. E às vezes o próprio empresário ele fica com receio ou com... o funcionário tem ele na mão porque ele é um ótimo profissional, né? Como você falou, ele vende muito bem, ou o que ele faz muito bem, mas a questão comportamental muitas vezes não é o que é esperado, né? E aí fica nesse impasse, né? Continuo com esse funcionário, não continuo, aposto, não aposto. Um psicólogo, e aí tem os psicólogos também organizacionais que podem auxiliar na empresa, no desenvolvimento dessa pessoa, não só exclusivo de uma pessoa, mas de uma equipe, né? Abordando questões que sejam importantes para aquele ambiente de trabalho, seja de uma liderança, seja de um comportamento, de como abordar, enfim. As pessoas, elas podem ser lapidadas, né? Ainda bem, né? Que a gente consegue fazer isso com o ser humano. Ana Paula, nós temos um problema muito comum hoje na nossa sociedade, que é o consumo excessivo de drogas. Cada dia mais a gente escuta em noticiários, em boletins policiais, na nossa comunidade, entre os nossos amigos, pessoas que são usuárias. E isso está perdendo esse controle. Muitas pessoas dizem, eu vou fumar hoje um cigarro para satisfazer o meu prazer. Só que esse prazer, ele nunca está satisfeito. Como lidar com isso? Porque aí eu vejo que não era o cigarro, né? Não era bem o objeto que iria resolver todas as questões. Porque esse objeto, na verdade, ele é a fuga dessa realidade. Né? E eu acho que as pessoas estão perdendo o propósito. Né? O que eu vim fazer aqui? O que parece que não tem mais sentido, como se a vida não tivesse mais sentido. Então, buscam nesses... ou na droga, ou no cigarro, como se aquilo fosse devolver um sentido para a vida deles. Que fosse devolver um prazer na vida, né, dessas pessoas. Mas é ilusório, é momentâneo, né? Porque no momento que você faz o uso, você pode até estar fugindo daquela realidade, te trazendo uma satisfação. Sim, momentânea, momento. Mas traz. Mas a realidade, ela vai vir, né? E quando vem, machuca às vezes. E aí que tá a questão. A gente tem que se permitir olhar para aquilo que dói. Porque é como se a gente não tivesse tempo para sofrer. Porque eu não tenho tempo para sofrer, porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar
da casa, né, os filhos, que, enfim, tantas responsabilidades que a gente se impõe, né, e como se a gente não tivesse esse tempo para olhar para aquilo que está doendo e, de fato, viver. Eu não digo que para se afundar numa depressão, não nesse sentido, mas de olhar com carinho o que está doendo, o que está machucando, por que eu estou sofrendo, né? Olhar de uma forma que vá trazer uma possibilidade de ressignificar esse sofrimento ou essa dor, né? E aí entra o papel do psicólogo também. E não utilizar desses vícios, desses objetos, que muitas vezes é autodestrutivo, né? A gente busca nesses objetos como uma busca de um prazer, porém, de certa forma, ele é autodestrutivo. É verdade. Tudo isso é um caminho para o suicídio? Precisamos falar mais sobre esse assunto? Sim. Eu acho importante toda a sociedade. Eu vejo um caminhar bem bacana, assim, principalmente na nossa cidade de Erechim. Tenho acompanhado algumas questões sobre o tema e eu acho muito importante ser falado mais, né, ser divulgado mais, porque as pessoas elas acabam julgando o outro como se a dor do outro não fosse importante, que fosse uma preguiça, ou porque a pessoa não faz tal coisa para se ajudar, ou porque ela só fica dormindo. E às vezes a própria depressão, né, essa tristeza, esse sofrimento, a depressão, ela não está ali escancarada. A pessoa pode estar tendo uma vida muito bem e obrigada, mas a gente não sabe o que passa com o outro, né? Então, nós enquanto sociedade, ter cuidado também, né, de não julgar o sofrimento do outro, porque como na psicoterapia, um dos pilares mais importantes é o não julgamento, né? É acolher essa pessoa, independente da história de vida dessa pessoa, respeitando a dor dela. Então, nós enquanto sociedade, acredito que também tem que ter um pouco desse pilar, né? De não julgar, de não criticar, de ouvir o outro mais, porque cada um parece que está por si, né? Cada um por si e não para escutar muitas vezes e conversar com o filho, com um amigo, né? E aí a sociedade tem a necessidade de criar canais, né, para que se a pessoa que tem um sofrimento entre em contato para ter esse apoio. Só que nos nossos laços, nos nossos dias a dias, a gente poderia ter, né? Mudar isso, né? Fazer essa avaliação interna. E hoje as pessoas também, eu particularmente, eu vejo que as pessoas estão muito ligadas nas suas redes sociais e pouco ligadas na pessoa que está do lado. Isso é um fator bastante determinante, né? Pode contribuir, como se o outro não existisse ali, né? É verdade. As coisas na internet são muito mais interessantes do que uma conversa no ao vivo, esse contato, né? Essa troca. E o ser humano, ele é único, singular, mas ele vive numa sociedade, ele vive com o outro, ele precisa dessa relação real, né? E não virtual somente. É verdade, nós precisamos uns dos outros. Sim. E muitas vezes é muito mais válido tomar um café com um amigo do que ficar fechado dentro de casa num celular. Sem ver o sol. Ana Paula, para as pessoas te encontrarem, conhecerem um pouquinho mais do teu trabalho, como elas fazem? Eu tenho nas redes sociais também, que eu acabo postando muito vídeos e conteúdos no Instagram e no Facebook, que é psicóloga Ana Paula Bertotti, ou pelo telefone 99670 8855. Ali eu consigo fazer agendamentos de consulta ou tirar dúvidas também, né? É verdade. Então, psicólogo não morde, qualquer um pode procurar o seu, de confiança. Somos de carne e osso também, Isso temos aí. nossas dores, nossos sofrimentos também, como qualquer pessoa. Isso aí. Então, para as pessoas
que precisam de um atendimento mais personalizado, que precisam esse amparo até para resolver momentos difíceis na vida que todos nós passamos. Aqui fica uma indicação de uma psicóloga que está aqui na cidade de Erechim e que pode muito bem ajudar você em qualquer momento da sua vida. Não somente você, mas também seus filhos, seus pais, seus amigos, quem precisar desse atendimento. Ana Paula, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Novamente. Sempre muito enriquecedor poder trazer questões da psicologia, né? Principalmente nos dias atuais. Acho que a psicologia tem muito a contribuir também, né? Com certeza. Obrigada por estar aqui. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde. Desejamos a todos vocês uma excelente semana, uma boa noite. E para rever esse programa, você pode nos procurar nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, e compartilhar esse programa. Tenham todos uma boa noite. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano.